Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e amigos e todos aqueles que estão participando conosco desta transmissão via YouTube, os canais de mídia social da Igreja Cristã Maranata. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto de glorificação ao Senhor, é um culto em que nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus, porque uma bênção o Senhor tem preparado para nós. E eu convido a todos que desejarem nessa hora, que puderem, estarem de pé, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Opera em favor deste culto, dos atos que sabemos Tu já tens estabelecido desde a eternidade, e que possamos receber de Ti consolo, a alegria, a bênção e a Tua graça, Senhor, durante todo esse período. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos glorificar o Senhor já nesta hora com um hino de louvor. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Glórias a Jesus. Nós vamos continuar glorificando agora com um hino de louvor pelas classes de crianças, intermediários e adolescentes. Com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, sou feliz. Tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Cristo prometeu deixar-nos o Consolador, para estar conosco sempre onde quer que for. O Espírito de verdade me aconselhará, minha vida ensinando como devo andar. Com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, sou feliz. Tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Quero ser obediente ao Espírito de Deus, seguir Sua palavra e os ensinos Seus. Testemunhar que tenho Deus em meu viver, minha vida é transformada, vou dizer porque com o Espírito de Deus em minha vida, sou feliz, sou feliz. Tenho paz, consolo, graça e alegria. Sou feliz, sim, sou feliz. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ter agora uma intercessão, oração, realizada por um dos nossos pastores. Senhor Deus, nós intercedemos nesta hora, pedindo que a Tua bênção ela seja constante sobre a vida de todo o Teu povo,
Oramos em favor dos lares, que só possa estar indo de encontro a cada lar que nesta hora está conectado, que só possa estar operando uma bênção na vida dos casais, na vida dos filhos, a convivência familiar, Senhor Deus, guardando também os lares da violência. Opera, Senhor, a cada dia no meio do Teu povo, para que possamos a cada dia viver uma vida de alegria, uma vida de renovo e fortalecimento na presença do Senhor. Opera no meio do Teu povo, em toda a Tua obra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar glorificando ao Senhor com mais um louvor, adoração ao Seu nome. Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos nessa hora, então, abrir as nossas Bíblias, aqueles que têm a sua Bíblia em mãos, em Apocalipse capítulo 3, verso 13, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus irmãos, esse texto se refere a um lema desse ano. E é um lema que o Senhor deixou exatamente para nós não somente meditarmos, mas vivermos aquilo que o Espírito Santo nessa hora está falando às igrejas. E nós observamos aqui que
Isso foi uma palavra deixada pelo Senhor Jesus para João, lá na ilha de Patmos. E se trata de uma advertência. Na verdade, se trata de uma palavra para que, durante o tempo que se refere à jornada da igreja, em todos aqueles tempos, o Espírito Santo pudesse falar e a igreja fiel pudesse ouvir e aplicar a sua palavra naquela jornada. Nós vemos que aqui o texto que nós citamos, ele está referenciado em vários momentos da jornada da igreja, que são as 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante que ele ressalta aqui em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Senhor Jesus, no seu ministério, quando ele profere as parábolas do reino, lá em Mateus 13, ele vai falar de uma forma diferente. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque era ele que estava falando. E muitos, na verdade, não queriam ouvir. Os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles que estavam ali, normalmente ao seu lado, não tinham ouvidos para ouvir. Mas ele agora, quando ele se revela a João, glorificado, ele vai falar à igreja. Ele vai falar ao seu povo. E ele vai falar durante toda a jornada profética da igreja. Em cada uma dessas etapas, o texto se refere exatamente a isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que nós podemos observar é que o apelo profético que o Senhor Jesus faz é: quem tem ouvidos, ouça. Porque é preciso ouvir, porque o Espírito Santo está falando. Ele nunca deixou de falar a vida do seu povo. O Espírito Santo foi enviado exatamente para isso. Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o momento final. Até o momento em que o projeto de Deus estaria concluído e a igreja fosse então arrebatada. Nós vemos que muitos nessa hora estão distantes do Senhor. Os ouvidos estão agravados, né? Mas um contraponto que nós observamos na palavra, que está registrado lá no Velho Testamento, é que os ouvidos de Deus, ouvidos do Senhor, não estão agravados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas é preciso abrir os ouvidos para ouvir. Muitos, na verdade, querem que Deus ouça as suas súplicas, e isso é natural, é normal. Nós temos as nossas necessidades, nossa família, nosso lar, nosso trabalho, os nossos problemas internos, e nós queremos um socorro, nós queremos que Deus possa ouvir isso. Mas a contrapartida é que muitas vezes não querem que Deus possa falar e que eles possam ouvir. É um contraponto interessante porque Deus está presente para ouvir. Seus ouvidos não estão agravados, mas Ele tem uma palavra para dar à vida daquele que busca. E essa palavra que foi registrada aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou e continua falando, desde o Pentecoste, vai continuar falando até o último dia, até o arrebatamento. Jesus chegou a proferir uma parábola também. Ele fala do ouvir. Ele disse assim: aquele que ouve e escuta as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a tempestade, veio a enxurrada, combateram aquela casa, mas aquela casa permaneceu firme. Jesus então estava falando exatamente da vida espiritual, edificada nele, edificada na presença dele, edificava com o fundamento que é ele. Jesus é o firme fundamento. Não há outro fundamento que o homem possa tentar se apoiar para receber uma bênção nessa vida e a vida eterna na presença dele. Mas ele se refere também àquele que ouve e não escuta. E ele diz assim: eu assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os mesmos elementos, porque as aflições, os problemas na vida do homem são os mesmos, para os servos, para aquele que serve, para aquele que não serve.
É o vento, é a enxurrada, é a chuva. Combateram aquela casa. Mas uma casa firmada na areia, firmada num projeto religioso, firmada num projeto social, firmada em boas ações, e boas ações, na verdade, elas precisam fazer parte da integridade do próprio homem, porque Deus criou o homem para as boas obras. Mas essa casa, se está construída sobre areia, ela não vai resistir. Mas ele fala assim, olha, aquele que ouve e escuta. Deus nos concedeu ouvidos para poder ouvir a sua voz, de muitas maneiras. Deus tem se manifestado de muitas maneiras na vida da igreja. Não faltou e não tem faltado os recursos para que Deus se manifeste. Nós vemos nos nossos cultos o clamor pelo sangue de Jesus, as madrugadas, né? As senhoras, aqueles 5 minutos de oração no culto, o jejum. Que coisa extraordinária, é o recurso para que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Mas a questão é exatamente ouvir. É estruturar a nossa vida, e só Ele pode fazer isso, para que nós possamos ouvir. O Espírito Santo tem uma palavra sempre para a nossa vida. Jesus, antes de completar o seu ministério, ele disse assim, ó, eu enviarei o Consolador, e ele vos instruirá em todas as coisas, e vos fará lembrar das minhas palavras. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós somos edificados, nós somos sustentados, nós temos o fortalecimento da nossa fé, nós temos a alegria de uma bênção de salvação renovada a cada momento na nossa vida. Os discípulos, eles entenderam essa necessidade. E nós vemos um registro nas cartas, porque Tiago disse assim, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que a fé, né, ela vem primeiro pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Paulo ouviu a voz do Senhor. Ele relata isso ao rei Agripa de uma forma especial, dizendo assim, olha, ao meio-dia eu vi aquela luz cair por terra e ouvi a voz. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus falando com ele, mas ele obedeceu. Ele disse assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que é para eu fazer agora? Eu tive uma experiência, eu ouvi a tua voz, o Senhor me identificou na minha natureza, em tudo aquilo que eu sou, o que eu vou fazer? O Senhor disse assim, vai para Damasco, que lá eu vou providenciar todas as coisas. E ele providenciou. Ananias já estava ali avisado pelo mesmo Espírito Santo para que pudesse orar por ele, e as escamas dos seus olhos de Saulo, né, o antigo Saulo de Tarso, pudessem cair dos seus olhos. Havia uma profecia, olha, a profecia para aquele que ouve e escuta a voz do Senhor é extraordinária. Para o apóstolo Paulo, né, que viria a ser apóstolo, ele disse assim, este vaso é para mim escolhido, é um vaso especial, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos filhos de Israel e diante dos gentios. E foi exatamente dessa maneira que Paulo foi usado. Deus quer usar a vida do homem para realizar uma grande obra. Uma obra que está se findando, uma obra que já está se encerrando. Não existe mais o tempo. As profecias estão cumpridas. Tudo aquilo que o Senhor mostrou para a nossa vida, para o tempo da igreja, nesta última hora, nós estamos vendo cumprido. Então, nós ressaltamos aqui um ponto muito importante. Em cada um dos tempos da igreja, aqueles 7 tempos, nós vemos em Éfeso, que é a figura ali do Pai, era a doutrina, a mesma palavra, quem tem ouvidos ouça. No tempo de Esmirna, a advertência, a exortação é a mesma. Esmirna era o corpo, né? Era a figura do filho, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. No tempo de Pérgamo também, quando a fé foi secularizada, mas o Senhor preservou em todos os momentos os seus fiéis, e a palavra foi a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Tiatira, quando o fermento foi colocado naquelas 3 medidas de farinha, a palavra não mudou, era a mesma. E ela não vai mudar. Para Sardes, quando o Senhor diz assim, é aqueles que não contaminaram as suas vestes, né? A parábola, né, de Mateus 13, falando de Lutero,
falando daquela bênção especial que o Senhor tinha para aquele momento. Ele disse assim, é o homem que achou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Da mesma forma, Filadélfia, o tempo do avivamento, a palavra foi a mesma. E para Filadélfia nós temos uma promessa, porque em Filadélfia o Senhor deixa uma promessa dizendo assim, como guardastes a palavra da minha paciência, eis que eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo nos últimos dias. É exatamente o momento que nós estamos vivendo. E essa profecia, essa palavra se cumpre hoje nas nossas vidas. Nós estamos encerrando um ciclo, nós podemos dizer assim, como uma jornada, um tempo que a palavra diz assim, é um tempo aceitável do Senhor. Ele vai se encerrar. Nós estamos vivendo tudo aquilo que está descrito em Laodiceia. E a palavra foi a mesma, quem tem ouvidos, ouça. Mas há um detalhe muito importante no tempo de Laodiceia, é que o Senhor diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Laodiceia se encerra, a carta a Laodiceia se encerra praticamente nesse texto. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, é o Espírito Santo falando, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É preciso abrir a porta do coração. Os sinais estão presentes. Estamos vivendo o último tempo, a última dispensação da vida da igreja, a dispensação do Espírito Santo. Ela iniciou no Pentecostes e ela vai encerrar no arrebatamento. E há um toque na porta do nosso coração. Se você ouvir, se nós ouvirmos a cada dia, nós vamos desfrutar, como a igreja fiel já tem desfrutado, de um banquete. A cada dia, a cada culto, a cada madrugada, a cada momento que nós reunimos, nós vamos cear com Ele. Mas na eternidade a promessa já está feita. Ele ceará conosco. Ou seja, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos glorificar o Senhor. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Virei buscar os inimigos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa e um remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. O Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. O Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador.
Glórias a Jesus. Nós estamos encerrando já esse culto de glorificação ao Senhor. E nós vamos orar nesta hora. Peço uma bênção ao Senhor, para que o Senhor abra seus ouvidos para ouvir essa voz doce, mansa e delicada que o Espírito Santo está falando nesta última hora a todo o seu povo. Amém? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, te bendizemos por todo esse culto, por tudo aquilo que Tu operaste nos nossos corações. E pedimos que Tu abençoes a vida dos Teus servos, o Teu povo e todos aqueles que participaram nesta hora deste culto. Recebe o nosso louvor, a nossa glorificação. Nós oramos em nome de Jesus. Dizemos ainda que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para todo sempre. Amém. O nosso culto está encerrado e vai aparecer na tela aí um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior. Se você desejar, direcione a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ter o direcionamento para você pedir um atendimento. Também, se você desejar, envie a sua experiência para nós. Isso é muito importante. Haverá um QR Code, está aí projetado no canto inferior da tela. E o atendimento 0800. Tem o QR Code, você pode ligar para o telefone 0800 707 3076, que você será atendido por um pastor que orará por você. A todos, a paz do Senhor.